Gravação iniciada, presidente. Boa tarde a todos e todas. Vamos reiniciar os nossos trabalhos da sessão do dia 16 de setembro de 2020, sessão das 14 horas. Nós temos um pedido de sustentação dos itens 99 e 100. 98 a 100, né? No caso, é um paradigma. O apoio, sabe se o patrono já está na sala de espera? Já se encontra em sala de espera, presidente. Pode fazer a convocação. Esse é um processo da relatoria do conselheiro Flávio. Farem a convocação. Doutor Márcio. O item 98 será julgado agora. Por favor, olhar a mensagem privada no chat. Você me fala que eu não gosto de comprar. E aí eu já joguei lá no documento, né? O patrono já foi convocado, presidente. Acho que o patrono já está na sala, presidente. Boa tarde. Seu microfone está fechado. Doutor Márcio, está nos ouvindo? Nós não estamos lhe ouvindo. Seu microfone está aberto? Pode ser um problema com o seu fone, Márcio. Alguns aparelhos dão incompatibilidade com esse sistema. Nós não lhe ouvimos. Talvez a configuração do fone do próprio computador, não? Esse não está inibido a tecla de fone. Nós estamos lhe ouvindo. Não sei se você nos ouve. Será que se sair e entrar novamente da sala? Não lhe ouvimos. Dá uma olhada nas teclas, nessas F8, F9, que normalmente tem a função de fechar o computador. Esse é o fone. Esse não tem um símbolozinho do microfone fechado aí. Ou se sair e entrar agora sem o fone, né? Que aí pode ser que... Entra e sai, Márcio, novamente, sem o fone, dentro da sugestão do Paulo aqui. Porque você estava com o fone.
Mas ele está ouvindo, né? O problema é de áudio dele. Mas eu acho que é isso. O fone dele deve estar incompatível, porque tem um fone no áudio aqui no microfone, né? Ele tem que ver. Tem que ver naquelas configurações do microfone ali se o que está selecionado é o fone de ouvido ou o microfone do computador interno. Pode ser. Não por nada não, gente. Vem em mim presencial, até para evitar isso. Eu tô louca por uma sessão presencial, eu adoro. Eu gosto de ir a Brasília, também. Eu gosto da função. A gente sai para beber, se diverte, conhece os colegas mais de perto. É importante, eu acho, esse convívio, assim. Mas eu tenho a impressão, aí nós vamos voltar no esquema misto. Isso aqui eu também. Não vai morrer, não. Acho que vai ser assim. Que é interessante, né? Querendo ou não, a gente consegue andar muito bem aqui. Não, tem as suas vantagens, né, da sessão virtual, assim, é mais econômico, acho que pode ser bem produtivo também. Eu só espero que a gente não continue com essa carga de processos simplórios como os que estão com a gente. É realmente muito chato julgar isso. E aí, Flávio, que estão? Tem passarinho cantando? Senhor presidente, agora? Tem. Estamos lhe ouvindo. Estamos ouvindo. A câmera. Fala alguma coisa aí, Marcos. Pode falar, Márcio. Está funcionando agora, presidente? Sim, estamos ouvindo. Não, engraçado que na sala de espera o fone estava funcionando e o microfone normalmente. Aí quando eu fui transferido deu probleminha. Tá. Então podemos iniciar o relatório do conselheiro Flávio? Sim, senhor. Tá? Ele vai fazer a apresentação do relatório, mas tem uma questão em que ele deve propor uma diligência. Aí o senhor vê a manifestação. Flávio, acho que é nesse sentido, né, seu voto. Já está lá disponibilizado, mas eu estou propondo uma diligência, mas eu vou relatar aqui até para entendimento dos demais da discussão. Presidente, você congelou. Será que a gente tira ele, Paulo? Chuta ele aí. Aconteceu isso comigo ontem, acho que é melhor tirar. Foi na hora que entrou uma outra pessoa. Esse termo é ótimo, foi chutado. Flávio, qual é o item da pauta, Flávio? É o 98. Que ele é repetitivo, né? Eu até depois tem que olhar se eu cumpri os requisitos lá. Porque aí ele replica no 99 e no 100. Isso. O Tozinho vai dar uma reclamada com você da cópia do acordo aqui no relatório. É focado muito. Vê se você consegue só resumir essa parte que está grifada aí e sai fora. E tira o resto. Não é para brigar com você. Eu posso depois... Bom, acho que isso aqui para o entendimento, Gustavo, é importante. Se for o caso por conta do repetitivo, eu faço
esse ajuste aí. Não, você mantém, mas é porque eu já vi ele pedindo a outros conselheiros, o Ricardo, eu acho, inclusive, para poder não reproduzir o acórdão recorrido no relatório. Só isso. Voltei. Eu lhe chutei com todo respeito, viu, presidente? Eu senti. Vamos, então, Flávio. O relatório está pequeno, presidente. O Gustavo até já alertou aqui o fato de eu ter copiado uma parte aqui do acordo da DRJ, mas eu vou manter assim, se for o caso, depois a gente conversa e eu faço adaptação por conta do repetitivo, tá? Só para... Sim. Na hora de replicar, tá? Trata-se de pedido de compensação apresentado pelo contribuinte ThyssenKrupp, hora recorrente, através do qual pretendia-se quitar débitos próprios com crédito de RPJ decorrente de pagamento indevido a maior de estimativas mensais, Código de Receita 2362. Nos termos do despacho decisório emitido, contudo, o direito creditório não foi reconhecido, uma vez que identificou-se que, a partir das características do DARF, discriminado pelo compra acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação. Não concordando com o que constou do despacho decisório, o recorrente apresentou manifestação de conformidade, no qual alegou, em síntese, que o direito creditório não foi reconhecido porque teria, por um lapso, se houve idade retificada do DCTF do período. Veja, nesse sentido, o resumo das alegações do recorrente que foi feito no acordo recorrido. Basicamente, é aquela velha discussão que a gente tem com relação à não retificação do DCTF antes do despacho decisório. Então, ele fala que ele, por se tratar de um crédito vinculado a um único DARF, no valor de 158 mil, para a solução da lide, basta perquirir se o período de apuração dele consignado da comparação entre a apuração da empresa referente ao tributo, código tal, e os pagamentos realizados, houve um montante recolhido a menor. Ele traz toda uma... Acho que eu vou me furtar, como o Tomás está aí, ele pode explorar isso melhor. Contudo, ao analisar as razões recursais do recorrente, a DRJ de Juiz de Fora entendeu por bem julgar como improcedente a manifestação de inconformidade. Como se observa do acordo recorrido, a turma de julgamento ACO, em que pese ter reconhecido que na DCTF retificadora, transmitida após a emissão do despacho decisório, não constar débito de RPJ, entendeu que caberia ao recorrente comprovar, por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde, o motivo pelo qual, na retificação, os débitos anteriormente constituídos não eram devidos. Não concordando com o entendimento exarado por aquela DRJ, o recorrente apresentou uma recurso voluntário, no qual repisou os argumentos apresentados em sede de manifestação de conformidade. Ainda, para comprovar suas alegações, juntou aos autos livres diários, balancetes e o razão, argumentando que, pela análise desses documentos, seria possível verificar o pagamento indevido ou a maior, indicado como crédito pedido de compensação. Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento. Este é o relatório, presidente. Eu consulto aí ao patrono como vai ser feita uma solicitação de diligência. Se geralmente a gente apresenta aí já a proposta do relator e depois o senhor pode fazer alguma consideração adicional, ou o senhor prefere sustentar já de imediato, Márcio? Não, doutor Matosinho, pode seguir para as considerações do doutor Flávio em relação à diligência, se for preciso algum complemento, eu faço qualquer coisa. Ok. Então vamos lá, Flávio. O recurso é tempestivo e cumpre os demais requisitos. Eu, antes até de colocar minhas razões aqui, presidente, só para expor para a turma, é o seguinte, de fato, acho que a gente tem consolidado um entendimento de que cabe ao contribuinte, quando, nesse tipo de situação, comprovar as suas... a retificação que foi feita posteriormente ao despacho decisório, e isso a própria DRJ coloca. E o que me chamou a atenção nesse caso, em que pese o contribuinte não ter trazido, assim, de forma, vamos dizer, expressa, de forma detalhada, quais foram as motivações para a retificação, né, e por conta disso a existência do direito creditório,
Pela análise dos documentos que constam dos autos, em especial, uma planilha, eu vou falar sobre ela aqui, em que há apuração do imposto de renda no período, que essa planilha, e não é aquelas planilhas, isso que me chamou muita atenção, não é aquelas planilhas internas de Excel que a gente vê copiada e colada. É uma apuração assinada pelo contador da entidade, mostrando toda a apuração de onde que saiu, de onde que as adições, exclusões, e esses valores, eles batem no centavo, digamos assim, com a DIPJ que tinha sido apresentada e com o direito creditório que ele alega, porque com relação aqui ao período que é janeiro de... janeiro de 2009, ele alega que não apurou tributo a pagar, em que pese ter recolhido a estimativa, que é exatamente isso que ele está pedindo de volta, ele não apurou tributo a pagar, pelo contrário, houve uma base negativa. Então eu vou só ler minhas razões e já deixando essa ressalva o porquê da minha necessidade de investigação dentro da contabilidade dele, dentro dos livros que ele apresentou, se aquele direito creditório é existente. Bem, como demonstrado acima, em síntese, o recorrente alega que seu direito creditório não foi reconhecido, uma vez que não promoveu a retificação da sua DCTF quando do envio do pedido de compensação. Contudo, quando o recebimento do despacho decisório, que foi emitido eletronicamente, o contribuinte retificou sua DCTF. Neste ponto, é deixar claro que o despacho decisório foi expedido em 2 de 8 de 2013 e a DCTF retificadora foi enviada pelo contribuinte em 20 de 8 de 2013. Aí eu trago aquelas minhas considerações aqui sobre a verdade material, né, a necessidade de verificar o artigo 18 do decreto 7235, todos já conhecem essas minhas ponderações. Bem, e aí eu estou aqui na página, já mais lá embaixo, de toda forma, pelos documentos apresentados, página 4, pelos documentos apresentados pelo contribuinte, pode verificar que, a princípio, lhe assiste razão. Em primeiro lugar, quando você analisa a DIPJ 2010, ano calendário 2009, retificadora, transmitida em 15 de 4 de 2013, acostados aos autos as folhas 105 seguintes, o que verifica é que, no mês de janeiro de 2009, de fato, a base de cálculo do RPJ foi negativa, no valor de 659.191 negativos, né? Na ficha 11 da DPJ, para o mês de janeiro de 2009, consta como zerado o valor da estimativa mensal devida no período. Por outro lado, na planilha de folhas 83, essa planilha que eu falei com vocês, se observa o resumo de toda a apuração do RPJ para o ano calendário de 2009 e o valor do prejuízo, 659.191,70, está devidamente demonstrado. Naquela planilha, que está devidamente assinada pelo contador da entidade, parte de um prejuízo de 2.024 mil e, com as adições e exclusões, chega-se no valor do prejuízo apurado no período, de janeiro de 2009. Como recurso voluntário, o recorrente juntou aos autos o livro diário, os balancetes e o livro razão. Entretanto, pela análise superficial realizada por este relator, não foi possível identificar se o valor negativo de 2.024 mil está devidamente contabilizado, na medida em que, nos demonstrativos, não consta uma consolidação dos valores ao final. Assim, tendo como norte o princípio da verdade material, entende-se pela necessidade de conversão do julgamento em diligência, para que a unidade de origem, com base nos documentos acostados aos autos e outros que entendam necessário, ateste se o valor declarado na DPJ retificadora, que a princípio é ratificada da DCTF também retificadora, foi devidamente contabilizado pelo recorrente. Caso positivo, a unidade de origem deve verificar se o valor que o contribuinte alega ter sido pago indevidamente e que foi indicado como crédito no pedido de compensação ou reanálise não foi utilizado em outro pedido de compensação. Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre diligência, intimando o contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente da manifestação do recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento. Bem, essas são as minhas razões. De fato, eu coloquei que fiz uma análise superficial, mas eu analisei muito esses livros, são muitos documentos, ele juntou todos os livros dele, né, são acho que 2.000 documentos, se eu não me engano, e eu não achei o resumo para bater, balancear o que está registrado na contabilidade com o que está lançado tanto na DPJ quanto na DCTF retificadora, e é o que mais me chama a atenção. Essa planilha assinada por um contador, eu acho que a gente tem que presumir uma veracidade dessa documentação, não é aquelas planilhas de Excel que lança-se os números, é uma planilha de apuração do tributo
período, e aí tem um ano calendário inteiro, com a apuração e batendo no centavo o valor desse período que eu estava analisando. São essas minhas colocações, presidente. Algum questionamento para o relator aí, Gustavo? Teve balancete de suspensão? O quê? Tem o quê? Teve balancete de suspensão, Fabinho? Então, Gustavo, essa que foi a minha grande dificuldade, sabe? Eles juntaram, como documentação comprobatória, a contabilidade emitida pelo SPED, sabe? E aí não tem aquele resumo para a gente bater o número. Essa que foi a minha dificuldade. Essa é aquela questão, Flavinho, que a gente até discutiu, cara. Vamos lá. Ou você apura a estimativa pela receita bruta vezes percentual de presunção, ou você apura pelo balancete de suspensão. O balancete de suspensão é pressuposto para você fazer o cálculo da estimativa pelo valor do lucro real efetivamente apurado. Então, assim, concordo com a proposta de diligência, mas acredito, neste caso, que sem balancete de suspensão não tem como dar provimento. Eu teria que pedir a ele, a empresa, trazer o balancete de suspensão. Mas isso aí não, pode isso aí não seria uma prova que já deveria estar nos autos? Eu acho que essa é uma prova mínima. Agora, a dúvida é se existiria alguma autenticidade. Mas, enfim, antes de iniciar o debate, se essa dúvida, vamos abrir para o Dr. Márcio fazer algum esclarecimento adicional. De repente, ele até ajuda a esclarecer esse ponto. O senhor tem até 15 minutos. Salvo engano, só para complementar o que o Dr. Flávio falou, salvo engano, é porque talvez foi juntado o SPEC, mas foi juntado no recurso voluntário o razão, o livro diário, o livro razão contábil e os balancetes do período, salvo engano, no recurso voluntário. Mas aí chega essa conclusão do Dr. Flávio, que talvez pela quantidade dos documentos e a forma com que foi apresentada, sendo do SPED, talvez não ficou muito bem claro, mas salvo engano, os balancetes foram juntados sim. Aí, presidente, o seguinte, nos documentos são 5 mil documentos. 5 mil, acho que 2.400 no primeiro, na parte 1, e na parte 2, mais 2.000 e tanto. Se tem o balancete dentro da pergunta do Gustavo, pode até ser que tenha passado despercebido, mas assim, eu não achei. Tem o balancete, e aí tem o balancete mensal de verificação, Gustavo, e aí se você pegar aí o segundo documento que foi juntado com recurso voluntário, ok, tem, mas eu não encontro aqui aquele resumo final, pelo menos é o que eu estava acostumado, e pode ser uma dificuldade até minha mesmo, não nego isso não, mas e olha que eu olhei essa documentação de cabo a rabo, documento por documento, e eu não consegui achar, dei Ctrl+F, eu não consegui bater os valores que estavam com a planilha, com o que é o mesmo valor da planilha com a DPJ, com a DCTF retificadora. A minha questão tem um cheiro muito grande de o crédito existir. Eu acho que está muito redondo os números. Não é aquele caso que a gente vê um valor na DCTF, um valor na DPJ, um valor na planilha, não é esse caso. Só que eu preciso de uma confirmação, eu não poderia decidir só com essa, né, com esse cheiro de direito. Eu preciso a minha proposta de diligência exatamente para ter uma certeza desse direito. Gustavo. Entendi. Mas balancete de verificação não é balancete de suspensão. Balancete de suspensão é específico. Sim. Ele tem informações específicas para viabilizar o cálculo da estimativa, inclusive afeitos aos pagamentos que foram feitos nos meses anteriores e a apuração de eventuais prejuízos, enfim. Isso é requisito legal para você apurar a estimativa por outro critério que não percentual de presunção sobre a receita, cara. Então, assim, como é muito documento, os balancetes de suspensão, atualmente, eles vêm informados na SEF, mas, cara, é pressuposto legal. Eu não estou falando nem se ele é suficiente per se. Ele é suficiente per se para indicar o valor da estimativa, porque o cálculo é feito é nele. Mas, mais do que isso, ele é pressuposto formal para a opção do contribuinte fazer o pagamento da estimativa pelo valor do lucro real e não pelo valor estimado. Então, essa informação é essencial, ao meu ver, nos seus outros.
Então, se vai converter em diligência porque o volume de documento é muito alto, ok. Mas eu acho que este quesito específico tem que constar do pedido de diligência. Para mim, eu não me oponho de forma nenhuma a colocar, se for o entendimento da maioria, para mim, isso aí, quanto mais certeza do direito creditório, para mim, melhor. Então, e assim, Matosinho, desculpa. Só porque eu acho que o Paulo ia falar alguma coisa, Paulo. Já deu, conseguiu dar uma Só corroborando o que me acostando ao que o Gustavo falou, né? Porque eu tive vários processos em que eu fui o relator e que a questão era justamente essa, né? Que parece ser o caso aqui também, de o contribuinte, a princípio, fazer um cálculo, depois faz o balancete de suspensão e vê que não precisava recolher nada, só que há necessidade, né? Eu neguei provimento a vários recursos, nós negamos provimento a vários recursos, porque o contribuinte não trazia esse documento, né? Então, assim, é essencial que esse documento esteja aí nos autos, né? Eu realmente estou passando aqui para tentar ver isso daí, porque senão, também não seria nem caso de baixar em diligência, é o caso de negar provimento, porque ele não apresentou essa apuração que é essencial para demonstrar o crédito dele. Fala, pessoal. Paulo, eu me arrisco, eu não vi isso aqui, tá? Mas, enfim, desculpa, Gustavo, são 3.000 e tantas páginas, né? É aquele negócio, gente. Aí eu vou eu tô falando isso porque eu tô jogando um processo virtualmente idêntico. Mas é aquele negócio. Eu não concordo com a visão do princípio da verdade material que o Flavinho traz, porque eu não acho que você possa produzir prova a qualquer momento do processo administrativo. Você tem os seus momentos, seus marcos temporais para tanto. Mas também, e isso eu já coloquei em outras oportunidades, mesmo que a turma toda não concorde comigo, o contribuinte precisa saber que tipo de prova ele tem que produzir. Né? Então, assim, há uma dúvida objetiva, então não basta a RJ vir com a decisão padrão, virando e falar, você não comprovou o seu direito creditório com documentos contábeis e fiscais, hábeis e donos. Mas quais são esses documentos? O que você tem dúvida? Porque senão acontece isso, o contribuinte traz um maço de 5.000 documentos. E fala, olha, é tudo que eu tenho. Ver isso é suficiente. Então, assim, eu acho que se faltou porque em algum momento alguém esqueceu de virar para o contribuinte e falar, escuta, os pontos controversos da lei são os seguintes, você está me pedindo aqui uma restituição de estimativa mensal em que você afirma ter apurado prejuízo e, portanto, não teria valor a pagar. Então, o contribuinte traga para mim o balancete de suspensão. Se ele trouxer só o balancete de suspensão, honestamente, eu daria provimento. Se ele batesse. Então, assim, o que eu acho se o balancete de suspensão não foi trazido, eu não me oponho que ele seja trazido por ocasião da diligência aqui, a despeito de eu entender que a diligência não serve para produzir nova prova. Eu não me oponho porque o contribuinte não foi instado a trazer esse documento em momento nenhum. Ele trouxe tudo que tinha. Tudo. Ele trouxe a documentação contábil dele. Mas aí a gente fala, não, mas essa documentação contábil não serve, tem que ser outra. Beleza. E até complementando o que você está falando, Gustavo, essa é a minha posição. Dentro dessa dificuldade do contribuinte, às vezes, até de produzir a prova, no recurso voluntário, ele destaca nos documentos contábeis que ele traz, ele destaca que houve a contabilização do pagamento. Mas isso não está nem em discussão, que o próprio despacho decisório reconhece o pagamento. Então, assim, isso para mim é relevante. Para mim, o que o DARF foi pago, o próprio despacho decisório fala, só que fala que foi alocado para pagamento de outros débitos. Então, assim, essa é a dificuldade, enfim, vocês conhecem minhas posições, de vez em quando o pessoal me deixa mais duro aqui na busca da verdade material, acho que não deve ser tão larga, mas nesse caso, e aí repito, a terceira vez, essa planilha testada por um contador, assinada pelo contador da entidade, ela tem um cheiro de prova muito grande para mim. Isso que me levou. Se fosse aquelas planilhas de Excel que a gente está acostumado a ver, controle interno, não, mas isso o contador se comprometeu ali de alguma forma, né? Eu quero crer que há uma boa fé dele e que ele apresentou o número de forma correta. O contador assina como um técnico nessa história, né? Como responsável. Aí está com vocês. Tentando olhar aqui a documentação também, não sei, o Paulo também deve estar procurando. O Márcio saiu.
patrono saiu. É mesmo. E será que ele não consegue esclarecer a existência desse documento a que o Gustavo se referiu, desse balancete? Então, Eu não encontrei, não. Viu? Ô, Fabiana, eu acho muito difícil. Eu acho que não tem, não. Tem um livro diário. É uma empresa grande. Você vê o tanto de lançamento que ela tem aqui nesse livro diário. E a princípio, eu não achei. Olha que eu esmiucei esse documento, dei Ctrl F, eu não... Mas esse é o problema, gente. Mas vamos lá, Gustavo. Esse aí é um elemento essencial. Acho que não precisa ninguém falar pro recorrente o que prova o resultado dele. Né? Isso aí está na lei, é expresso. Eu acho que a DRJ não tinha nenhuma necessidade de dizer um balanço de suspensão, você tem que me trazer uma suspensão para provar. Ele sabia que ele declarou um valor, a gente ficou que não devia, que era zero o saldo, trouxe até uma planilha demonstrativa, mas não traz o elemento essencial. Me parece que, eu não sei, eu não achei aqui também ainda, mas estou tendente a entender que não, ou ele bem provou, ou não há como. Presidente, parece que o patrono está congelado. Não sei se é o caso de... Não, eu consegui voltar para a sessão, desculpa. Conseguiu? Sua câmera está fechada. Sua câmera está fechada, só. Fechei aqui porque eu acho que a conexão estava meio instável, presidente. Tudo bem. Você conseguiu ver a planilha lá, Paulo, que eu mencionei, não? Não, a planilha eu não vi, não, porque a planilha, para mim, assim, e nada. Não é prova, né? Assim, não é a prova necessária, na verdade. E deixando claro, para mim também, se for só a planilha, não, mas eu acho que ela, conjugada com a DPJ, conjugada com a DCTF retificadora, ela traz um cheiro, mas por isso que eu também não dei o direito, porque eu também não tenho essa certeza, por isso que eu precisava dessa diligência, tá? A DPJ e DCTF são elementos só para informação, né? Elas não são prova de nada. É a retificação para adequar a informação ao pleito, mas a essência da comprovação tem que ser o documento contábil. Né? Eu também entendo um pouco por essa linha, viu, Flávio? Tinha que ter uma coisa mais... Um elemento contábil. Isso aí é questão de entendimento, né? Fiquem tranquilos de discordar de mim. Eu tô gente, eu olhei todos os documentos aqui. Realmente não tem, não. Que tem, não tem mesmo, não. Ele traz o diário. No diário, eu até tentei ver se tinha alguma conta, né, de resultado final. Alguém saiu de novo. Quem foi? É o Gustavo. Foi quem? Gustavo? É o Gustavo. Se havia alguma conta lá no diário que no final do mês ele lançasse o resultado, ele apurasse o resultado, mas não encontrei. No livro Razão também não. E o balancete de verificação dele também não chega a nenhuma totalização relativa ao mês de janeiro. Né? Isso era o essencial para ele comprovar que não havia tributo devido por estimativa, né? Que ele poderia não recolher o tributo sobre a receita bruta. Gustavo já voltou. Gustavo? A internet está muito ruim. Está nos ouvindo? Pelos elementos aí, doutor Márcio, o senhor quer acrescentar alguma ponderação? Não, presidente, se foi esse o objetivo da diligência, estou plenamente de acordo, tendo em vista que essa documentação que o Conte juntou e o que o Dr. Flávio especifica como para ser analisado. Estou totalmente de acordo com o Dr. Flávio. Ok.
Então vamos ao voto aí para ver quanto a proposta do relator. Paulo. Eu divido em relação a essa proposta. Eu acho que havia um elemento essencial aí ao contribuinte comprovar a desobrigatoriedade de recolher, de efetuar o recolhimento por estimativa sobre a receita bruta, era o balanço ou o balancete de suspensão, e ele não apresenta esse documento. Então, eu não concordo com a diligência e eu voto por negar provimento ao recurso. Gustavo. Essa questão foi confirmada? Realmente ele não trouxe o balancete de suspensão? Não. Não. Bom, enfim, aí eu vou manter aquela posição que eu externei antes. Eu também sou rígido em relação à produção de prova, mas eu sou rígido em relação ao dever da autoridade julgadora de instruir o processo, de coordenar a instrução do processo. Não basta para mim dizer que tem que trazer prova contábil. Prova contábil ele trouxe. Eu tenho que especificar qual que é essa prova. E essa prova era o balancete de suspensão, que inclusive é uma prova fiscal, ela não é contábil. Então, eu vou votar pela diligência, mas para incluir explicitamente um quesito que impõe, que peça à autoridade administrativa que verifique a existência desse balancete nos autos e, caso não exista, que tire o contribuinte a trazê-lo. Presidente, parece que o doutor Márcio levantou a mão aí. Agora eu ofereci já o espaço para o senhor se pronunciar. Agora nós já estamos na votação, doutor Márcio. Algum esclarecimento de fato? Não, presidente, era só esclarecendo que nesse primeiro momento será votada apenas a questão da diligência, né? Caso se for superar a diligência, vai para outro voto, eu terei a oportunidade de esclarecer alguns pontos, não é isso, senhor presidente? Não, na verdade a gente está colocando já em votação a discussão do processo. Por isso que eu coloquei, porque a diligência é a proposta do relator, mas há um debate sobre se ela é oportuna ou não. Né? Então nós iniciamos o debate no sentido de que se aprova a diligência, se não aprovar a diligência, tem que ter outra solução. No caso, está um voto divergente, por enquanto, no sentido de negar provimento pela ausência de elemento essencial. E outro voto acompanhando o relator. E deixando claro, presidente, para esclarecer que, para mim, aí o entendimento meu, se não tiver diligência, eu não tenho como dar provimento. Eu não tenho elementos, uma convicção certa para dar provimento como está aqui. Por isso que estou propondo diligência. Então, é isso. Ou vai ser diligência ou vai ser negar provimento dentro da divergência que o Paulo abriu aí. Certo. Bom, a gente pode até levantar esse ponto de colocar, por enquanto, da pertinência da diligência. E depois olhar uma outra rodada, rejeitada a diligência, se for o caso. Então vamos de qualquer maneira, tem um voto concordando com a diligência e outro voto discordando. O presidente, parece que o Cleo saiu também, não? Hoje está. O Cleo saiu. Ele estava com alguém lidando com a internet dele também. Está voltando. Doutor Márcio, o senhor quer fazer alguma consideração nesse sentido? Esse vai ser um encaminhamento. Eu vou propor estou submetendo a proposta de diligência. Caso seja rejeitada, a consequência quase que natural é o indeferimento do recurso, né? O senhor tem algo a acrescentar? Não, senhor presidente, caso seja superada essa questão da diligência, só com o argumento de que toda a documentação apresentada, inclusive até nos memoriais que forem encaminhados aos senhores, a gente coloca o print da tela até do livro diário, colocando que das folhas 736 a 758 mostra a comprovação da origem do crédito e como que foi feito. Era só essas considerações em relação às documentações, caso seja superada a questão da diligência. Só repete, por favor, essa página aí que o senhor mencionou. 736 a 758, 736 e 758 do livro diário. Não é do e-processo, essa numeração é do diário. Do e-processo o senhor não sabe dizer qual é. Do e-processo eu não tenho acesso, presidente, desculpa.
Bem, o memorial, alguém deu uma olhada nesse memorial? De repente, pelo memorial, a gente identifica. Eu nem vi. 736, doutor Márcio? Pegando ela aqui. Isso, do livro diário, 736 e 758. Presidente, do arquivo em PDF é o 746, a página do e-processo. Esse documento que ele está se referindo? Eu tô até, tá até grifado isso aqui, né? Isso eu tinha visto, mas eu não... Aqui para mim, doutor Márcio, me desculpa, mas isso aqui é o que eu disse antes. Isso aqui é a contabilização o 158 está ali, eu já tinha visto isso. Isso é a contabilização do pagamento. Isso, para mim, não está em discussão. O próprio despacho decisório reconhece esse pagamento. Não tem o DARF não foi pago, né? Aí, agora, a apuração do tributo no período que deu uma base negativa e, por isso, esse pagamento ter sido ser devido a maior, que eu não consegui extrair aqui desses documentos. E, por isso, o motivo da diligência. Não, vocês todos vão concordar comigo aí, mas acho que está lá a contabilização do pagamento. Né, André? Você chegou a ver aí? Nas duas folhas é isso, Flávio? Não, na folha 7, do PDF, Paulo, que é o primeiro documento que ele junta com o acordo, com o recurso voluntário. Tem dois documentos, né? Esse tem 2.487 páginas. A folha 745 do PDF, que corresponde à página 736 do livro diário, consta lá o DARF com pagamento indevido a maior de 150, né, que ele fala que é pagamento devido a maior de 158 mil. Mas, repito, a discussão para mim aqui não é com relação ao pagamento. O pagamento foi reconhecido pelos pais decisórios. Quer saber se esse pagamento foi indevido ou não. A verdade é essa. 700 e quanto, desculpa? 746 do PDF. 745. 745, André. Está até grifado, ele grifou isso aí, ele destacou isso no recurso voluntário também. Qual é o valor desse? 158 mil o crédito. Tá vendo? Tem um monte que está grifado de amarelo lá, tem IRPJ a compensar. 158 mil. Ok, mas eu quero saber se a base foi negativa mesmo, ou seja, ele não tinha tributo a pagar naquele período e por isso o pagamento indevido. É uma discussão. E a outra, que ele fala 758? 758 é o pagamento também. 758, você fala do PDF, Paulo? Não, do diário. É o pagamento também. É o 767 do PDF. Pagamento. Ok. Ele só aponta para o pagamento. Eu acredito que esses dois aqui, Paulo, os 309 você está falando, né? Eu já fechei aqui agora. Mas eu só vi que eram dois lançamentos do pagamento. Como eu não tenho acesso ao repetitivo, aos processos, pode ser, eu acho que seja a discussão dos outros, entendeu? Ah, tá. Eu acho que é isso. Pode ser. Bem, então vamos seguir com a questão da diligência. O Paulo votou, confirma, né, Paulo, pela não realização. Em relação à diligência, se nós formos votar só a diligência, em relação à diligência eu acho que não é o caso, porque o contribuinte deveria ter juntado essa prova ao processo, e aí entra dentro daquela minha linha, de que nós não podemos utilizar a diligência como meio de formar uma prova que o contribuinte estava obrigado a trazer aos autos. Ok, aí Gustavo concordou com a diligência nos termos em que ele formula. Ricardo. Gente, eu sou bufado. Só para... Um pouquinho mais alto, Ricardo. Tá. Vou fazer umas pequenas considerações só para explicar meu voto. Várias vezes nessa matéria, mas, a meu ver, até está faltando um pouco de entendimento do que é a escrituração digital, né? O balancete de suspensão, ele foi criado na época em que era tudo em papel, o livro diário, havia exigência na lei do balancete de suspensão
estruturado no livro diário, e um livro diário que tinha que ser folhas iniciais de abertura e de encerramento registrado em junta comercial. O que eu estou vendo aqui já é uma escrituração digital, já com base em SPED, em que você exigiu o balancete de suspensão. É algo assim, o que é o balancete de suspensão? São os dados que estão ali nos sistemas, em que pode ser qualquer aplicativo, o próprio aplicativo de consulta, o SPED, poderia trazer esse balancete, mas a gente tem que estar diante do sistema. O que está exigindo do contribuinte é que ele faça um demonstrativo do sistema, mas ele fez uma planilha. Qual é a diferença da planilha para um papel que ele imprimisse, que fosse uma mera funcionalidade do sistema que vai juntar os dados da apuração dele, que é o balancete de verificação que está aqui, né, acrescentado de dados de adição e exclusão, enfim, para apuração do que seria, então, o imposto devido e eventual saldo negativo. No caso, aí seria imposto a pagar, né, que não existe, que foi pelo que consta da IPJ, consta o prejuízo. Então, a meu ver, claro, esse balancete ele teria que ser produzido da mesma forma que foi produzida a planilha. Agora, a minha linha é a linha de que esses dados que são expelidos dessa forma, a gente precisa validar, entendeu? Eu não consigo ter certeza de que isso que está aqui é o que está efetivamente informado em DPJ, ou seja, você teria que fazer uma validação de toda essa escrituração que foi trazida perante o que apresenta de DPJ, uma vez que não tem mais essa de abertura, existe abertura de encerramento do livro diário, todas aquelas formalidades previstas na legislação nipoliana estão superadas, né, pela escrituração digital. Então, a meu ver, é caso assim, de diligência, eu teria algumas diferenças em relação ao que foi proposto, detalhes ali, mas não vou entrar nesse mérito, eu acompanho o relator. Entendi. É uma ponderação interessante. Paulo. Só apontar que, assim, o balancete de suspensão, né, dentro da escrituração, da nova escrituração, o balancete de suspensão ele continua existindo, só que na SF, né, o que é isso? A própria ficha da DIPJ. O balancete da SF é a ficha da DIPJ. Depois não existe mais nem DIPJ, é só a SF, né? Mas, no caso, lá no acórdão da DRJ, foi pedido a ele, né, justamente a escrituração comercial e fiscal que comprovasse o indébito dele. Então, assim, ele deveria ter apresentado esses elementos dentro da SF dele, com a SF dele. Isso daí não foi apresentado. Tá? Então, mesmo o fato da escrituração não ser mais em papel, mas isso daí não afasta a necessidade de que seja levantado o balancete de suspensão ou redução. Só para concluir, eu não quero ficar discutindo muito, mas a DPJ tinha as fichas, agora a SF tem a escrituração, chama-se registros, né? O registro, um deles é justamente o balancete de suspensão, que é a ficha da DPJ antiga, não existe mais. E a DPJ também, a meu ver, já tinha superado essa questão do balancete, porque o livro diário, né, à medida em que você tem ele digital, ele está completamente diferente. Então, assim, é uma questão de mudança tudo isso com o tempo. Agora, enfim, não vou entrar no mérito, para mim isso tudo tem que ser validado, porque aqui, em sede de julgamento, inclusive isso é uma discussão que eu estou fazendo em termos de transfer pricing, a prova, do jeito que ela é feita no processo administrativo fiscal, ela tem que mudar todo esse paradigma que nós temos aqui, entendeu? Não pode mais achar que está tudo no papel no processo. Mas na DIPJ não tinha, lembra que assim, a estimativa você apurava, você não tinha lá um balancete de suspensão, por isso que tinha que ser feito por fora. Lá só tinha espaço para você informar já o valor devido por estimativa. Aí você apurava por fora. Nossa, você do lucro apurado ali no mês, você tem... Não tinha. Na DPJ não tinha espaço para isso. Ok. Gustavo, para a gente seguir na votação. Só para concluir, gente, mais do que... Os livros que foram trazidos dariam para a gente, para um
numa diligência, verificar se o que for apurado está correto, Ricardo. Isso não é problema. O problema é que, para mim, o balancete de suspensão ele performa um requisito formal. Como é que eu vou saber que o contribuinte está apurando a estimativa dele por balancete de suspensão ou o valor estimado, o base de cálculo estimado? É igual a opção pelo lucro real, lucro presumido, cara. Isso é requisito formal, o problema é esse. Por isso que ele tem que existir. Agora, eu só acho que ele não foi instado a produzir essa prova, só isso. André? Então, a dificuldade que eu vejo é que aqui no CARF a gente não tem acesso realmente aos sistemas. No acórdão da RJ, foi falado para o contribuinte, você teria que trazer elementos da sua escrituração que comprovassem o seu direito, e ele não trouxe, não estão nos autos. Então, eu não concordo com a diligência. Eu acompanho a divergência. Deus está na sala? Estou sim, presidente. Minha imagem não está aparecendo. Estou te vendo aqui, estava do meu lado aqui. Tá bem. Bom, eu acompanhei atentamente a discussão. Aliás, eu tenho um caso dois, minha relatoria, que são muito semelhantes a esse da relatoria do Flávio, e eu entendo que é caso, sim, de diligência, e também concordo com a ponderação feita pelo Gustavo, e por isso eu vou também seguir o pronunciamento do Gustavo, de que é necessário um balancete de suspensão, para que a gente possa ter condições de decidir sobre o direito creditório do contribuinte. Então, só um segundo, presidente, só um segundo. Bem, então, eu entendo que é necessária a diligência e eu vou acompanhar o relator pela diligência com a observação feita pelo conselheiro Gustavo da necessidade da juntada do balancete de suspensão. Ok. Fabiana? Eu acompanho o relator na resolução de diligência. Eu estava tendente a não apoiar a diligência, mas considerando que tem esse fato aí, principalmente da ECD, ainda que existisse, pelo pouco tempo que a gente tem para examinar os elementos aqui trazidos, ainda que existisse um balancete, como diz o Ricardo, acho que no mínimo teria que ser validado pela unidade de origem, na medida em que o sistema mudou, o sistema já não é mais o mesmo do livro impresso, né? E o contribuinte tem um registro, uma conta de recompensar. Eu acho que, feitas as ponderações aí de comprovação da existência desse balancete de suspensão e a confirmação dos registros que apontem aquele resultado, acho que seriam pontos a serem expressamente previstos na resolução. Eu acompanho aí a maioria, formo a maioria aí para acompanhar o relator. Aí, presidente, dentro da sugestão do Gustavo e acompanhado por você, Cleuso, enfim. Eu acho que essa observação do Ricardo é muito pertinente ali. Eu acho que você tem que não só pedir o balancete, pedir a confirmação da. Como é que o Ricardo usou? Não é autenticidade, né? Da fidedignidade desses dados face da ECD. Acho que isso tem que ficar claro. Então, a minha sugestão seria conversão do julgamento de diligência para equidade de origem, com base nos documentos acostados aos autos, do balancete de suspensão e redução que deverá ser fornecido pelo contribuinte, e outros que entenda necessário, até se o valor declarado de PJ retificadora, que a princípio é ratificado pela DCF também retificadora, foi devidamente contabilizado. Eu só estou na dúvida aqui se a ECD já deveria, segundo o Ricardo, não sei, não conteria, mas segundo o Paulo, haveria que a própria ECD... A ECF, não a ECD, a ECF. Ter o balanço de suspensão. Aí a própria unidade pode verificar se existe um balanço de suspensão na ECF. Acho que nem seria o caso de solicitar eles. Salvo uso, esse ano calendário aí ainda não era retificador ECF. Como é que é, Ricardo? Salvo
salvo melhor juízo, esse ano calendário não era obrigatório SF, tanto é que ele fez DIPJ, né? Não era não, ainda não tinha SF nessa época não. Acho que nem tinha, acho que é 2009. Não. Na ECD ele não teria que ter esse balancete? Não. A SF, pelas normas que eu já vi, que ele teria que inserir isso no SF, não na ECD. O ECD vai ter o balancete de verificação que ele já trouxe. Então aí é o caso de solicitar o balancete e confirmar os dados. Acho que é isso. Então, aqui, só para a gente não ter dúvida, começando o julgamento de diligência para que a unidade de origem, com base nos documentos acostados aos autos, do balancete de redução e suspensão, que deverá ser apresentado pelo contribuinte e outros que entendam necessário, aí o ateste, enfim. É isso. Pode ser? Ateste os dados apurados. Ateste o valor declarado DPJ retificador, que a princípio é retificado DPJ, também retificadora, foi devido contabilizado pelo recorrente, e a existência do direito creditório. Outro aspecto aí que não foi aventado, mas esse crédito não formou o saldo negativo também, né? Acho que a gente normalmente tem colocado isso. Desculpa, Gustavo, só para completar aqui. Caso positivo, a unidade de origem deve verificar se o valor que o contribuinte alega ter sido pago devidamente e que foi indicado como crédito no pedido de compensação, ora em análise, não foi utilizado em outro pedido de compensação ou na formação do saldo, desse eventual saldo negativo. E não compôs a formação do saldo negativo do período. Eu não sei se ele teve saldo negativo, deve ter tido, né? Não, pela apuração daquela planilha. Não ajuste. Não compôs o ajuste. Não compôs o ajuste. O que você ia falar, Gustavo? Não, eu ia falar para separar o pedido do balancete em quesito, para ficar explícito que a gente está pedindo aí para intimar o contribuinte a trazer. Eu costumo fazer vários quesitos, mas aí também... Fica a critério. É só para evitar embargos. Então, beleza, eu faço esse ajuste aqui, Gustavo. Bom, então vamos ficar com maioria. Daí, então, o balancete estaria no LALU, né, na verdade. Se não tinha seria o caso de pedir o LALU também, né? Se não tinha CF, o balancete estava no LALU. E aí teria que ver se esses valores que estão no LALU estão refletidos aí na ECD, né? Mas o LALU, Paulo, ele parte do lucro líquido, acho que não. Então, é isso que eu estou dizendo, teria que ver se os valores estão refletidos na ECD, né? Isso. Mas aí... a gente não conseguiu encontrar nenhum resultado nessa ECD. Né? A verdade é que eu não conseguia encontrar um fechamento, eu teria que fazer um fechamento aqui na mão, aqui, que é impossível. Ele teria que ter o balancete, aí o LALU que fecha o resultado, né, o líquido tributário, e confirmar se eles batem com os valores informados na DIPJ. Mas aí, presidente, desculpa, mas assim, a própria unidade vai poder, que outros documentos que ela entenda necessários, se ela tiver dúvida, ela vai pedir outros. Acho que a gente fica... e aqui, só para reforçar, dentro daquela premissa que consta daquela solução de consulta, né, em superando a questão da retificadora, de até mandar para a unidade examinar, né, então acho que fica bem a diligência. Então ficou, por maioria, né, vencidos Paulo e Andréia, né? Isso. Conversão em diligência, isso vai se aplicar também ao item 100. 99 e 100. Tá certo, doutor Márcio? Muito obrigado, presidente, senhores conselheiros. Mas só para confirmar, eu não sei, esse é um procedimento novo na videoconferência. Em princípio, na planilha, quem iria sustentar é o Dr. Walter. O senhor preencheu, passou os dados para o apoio aí da sua sustentação, dos seus dados? Eu passei o dado para o apoio, senhor presidente. Eu passei o dado para o apoio, senhor presidente, e mandei um novo formulário para o e-mail da, salvo engano, da servidora Elizabeth e sustentações orais CARF. Perfeito. Um novo, e na sala de espera também eu já informei meu AB e meu nome completo. Perfeito, porque vai ser registrada na ata a sua participação, que em princípio tinha sido solicitada por a Dr. Walter. Tá bem, então. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Só fazer o registro aqui.
presidente. Oi. Aquele alerta que o Gustavo fez no início, de eu ter transcrevido parte do acórdão lá no relatório, você acha que é prudente resumir? Repetitivo? Beleza, eu faço isso, tá? Eu vou dar um trabalhinho aqui, mas eu toco isso aqui. Dá uma olhadinha naquela orientação lá, que acho que ficou bem sucinto, acho que ficou bom. Então vamos voltar para a ordem natural da pauta dessa tarde. Nós tínhamos antecipado 2 processos, o 79 e o 80. Vamos fazer o 81. Leonildo Duarte é o recorrente. Relator Ricardo Marozzi. Perdão, presidente, eu não ouvi o número. 81. Ok. Então, vamos lá. Um processo novamente de exclusão do regime do Simples Nacional. Exclusão foi motivada pela existência de débitos com exigibilidade não suspensa. São esses que estão nessas tabelas aí. Um pouco apagadas, mas estão na folha 5 e 6 do processo. Manifestação de inconformidade. Alegações de que desconhece os débitos apontados no ADE, bem como não teve oportunidade de contestá-los administrativa ou judicialmente, pois se trata de multas, das quais não acha devidas por inexistir auto de infração que lhe permitisse exercer o seu direito de contestação ou impugnação. A Constituição assegura contraditória e ampla defesa. Não foi dada a oportunidade de se impugnar o lançamento referente às DASN multa. O valor de R$50 para cada um dos meses, totalizando R$1.200, referentes ao período de 1º de janeiro de 12 a 1º de dezembro de 13. Os artigos 142 e 145 CTN determinam que deve ser devidamente notificado o sujeito passivo. A DRJ entendeu que acarreta a exclusão de ofício do Simples a existência de débitos com exigibilidade não suspensa. Cumpre esclarecer que a instância COR fundamentou a sua decisão no fato de que o manual PGDASD e DFIS 2012 a 2014, disponível no site da Receita Federal na internet, disponibilizava orientações no sentido de que a notificação de lançamento da multa por atraso de entrega do documento de arrecadação do Simples Nacional, o DASNE, é produzida pelo seu programa gerador no momento de transmissão da declaração. Naquele manual, consta a informação de que o portal do Simples Nacional mantém função de consulta e impressão de apurações já transmitidas. A própria autoridade julgadora consultou o referido portal e verificou que todos os recibos de entrega e notificações de lançamento foram emitidos em nome do impugnante. Ou seja, ao emitir a declaração em atraso, a contribuinte é automaticamente cientificada do recibo de entrega juntamente com a notificação de lançamento, sendo que esses documentos ficam disponibilizados naquele portal. Conformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente alega que a decisão foi omissa quanto à intimação prévia para o cumprimento da obrigação acessória DASNE, já que esta foi entregue espontaneamente. Portanto, sua contestação centra-se na falta de intimação para a entrega das referidas declarações. Em seu entender, a fundamentação prevista na Lei Complementar 123 e na Resolução CGSN 94, acerca das multas por atraso de entrega de declarações, requer prévia intimação para a entrega do DASNE. Além disso, afirma que as intimações no processo administrativo tributário devem observar ao previsto no Decreto 7235. Para o voto. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.
Como relatado, a interessada foi excluída do regime do Simples Nacional pelo fato de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa, na conformidade do que prevê o inciso 5 do artigo 17, combinado o inciso 1 do artigo 29 da Lei Complementar 123. E aí eu reproduzo novamente, né, a fundamentação legal para esse tipo de exclusão. O parágrafo 2º, artigo 31 da mesma lei, é absolutamente claro quanto ao prazo de 30 dias para a regularização dos débitos exigidores da exclusão. Está aí também o dispositivo. Depois de contestar o fato de não ter tido a oportunidade de impugnar o lançamento dos débitos que ensejaram o ato de exclusão, as multas por atraso na entrega do DASLE, a empresa muda sua argumentação no recurso para invocar a ausência de intimação prévia para a entrega das correspondentes declarações. Independentemente de tal argumento não ter sido veiculado na manifestação de conformidade, sendo, portanto, precluso, cumpre esclarecer que os dispositivos citados no recurso acerca da Lei Complementar 123 e Resolução CGSM 94, quando falam e necessidade de se intimar o contribuinte para apresentar as declarações não entregues no prazo regulamentar estabelecido, não o eximem da multa pelo atraso de entrega. Isto é, o contribuinte será intimado a apresentá-la sob o risco de se sujeitar a multas ainda mais gravosas. Portanto, o fato de a declaração ser apresentada em atraso, espontaneamente ou em atendimento à intimação, já configura a ocorrência da hipótese de incidência da multa por atraso. Ademais, não é verdade que a ciência dos lançamentos não observara 70235. O efeito deste diploma expressamente prevê a possibilidade de que a intimação seja processada por registro no meio magnético, está ali, 23.3b. A portaria 259 de 2006 é ainda mais precisa ao estabelecer que essa modalidade para os casos de penalidade pela entrega de declarações em atrasos, artigo 4º, 2, parágrafo 3º. Portanto, e não existiu qualquer irregularidade na forma como se procedeu à ciência do lançamento dos débitos que ensejaram a exclusão do regime. Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal. Pelo exposto, eu oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso. Ok. Então, mais um caso de exclusão, relator negando provimento. Paulo? Ricardo, eu só fiquei em dúvida porque se ele está inovando totalmente ou não, né? Porque aí seria o caso de não conhecer ou de... Paulo, claro, poderia entrar nessa formalidade, mas, sinceramente, é um caso que eu vi ali que eu poderia rebater logo de cara, então eu falei, eu até falei, né, na possibilidade de prescrição. Isso, então, você mencionou isso, eu fiquei em dúvida, porque eu li até a manifestação de conformidade, na verdade eu acho que se confunde um pouco, né, os argumentos dele se confundem um pouco. São confusos, né, na verdade. Eu vou acompanhar o relator. Gustavo? O relator. Flávio? Qual é o relator, presidente? Andréia? Acompanho o relator, presidente. Lélcio? Também acompanho o relator, presidente. Fabiana? Acompanho o relator. Me acompanho, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Item 81. Item 82, recorrente D.S. Rocha, Construções Civis. Relator também é o Ricardo. Ok, vamos lá. Agora é o indeferimento de opção pelo Simples Nacional, em face de existência de débito cuja exigibilidade não está suspensa. Manifestação de inconformidade sob o argumento de que regularizou o débito em tempo hábil, DRJ entendeu que é ausente a comprovação, regularização, tempestiva de pendência fiscal, há que se manter o indeferimento da opção. A ciência do acórdão foi promovida mediante correspondência com aviso de recebimento atestado em 9 de maio de 2017. O recurso voluntário só foi protocolado em 26 de junho de 2017. Porém, a interessada alega que não houve irregular intimação porque o referido aviso de recebimento foi recepcionado por pessoa diversa do seu representante legal. E aí, essa é a síntese do necessário. O artigo 33 do 7235 que disciplina o PAF, diz que a decisão caberá recurso, com efeito suspensivo dentro de 30 dias.
Por sua vez, o artigo 5º desse mesmo decreto elucida como deve ser feita a contagem dos prazos, aí os conhecem. Como relatado, a ciência do acórdão foi promovida mediante correspondência, com aviso de recebimento, folhas 24, atestado em 9 de maio de 2017, ou seja, uma terça-feira. A contagem iniciou-se, então, no dia seguinte, e terminou em 8 de junho de 2017, isto é, uma quinta-feira. Não há evidências de que não houve expediente normal na unidade de origem nestes dias. O recurso voluntário só foi protocolado em 26 de junho de 2017, folha 31. A interessada, no entanto, alega que não houve regular intimação, porque o referido aviso de recebimento foi recepcionado por pessoa diversa do seu representante legal. Não obstante, a jurisprudência do CARF já está consolidada no sentido de que a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte é válida independentemente de que quem tenha recepcionado o recebimento, já procura a formula CARF número 9 aí. E aí, digo que as decisões dos simulados têm que ser obrigatórias no nosso regimento. Demais, ao encaminhar os autos para o CARF, a unidade de origem confirma que o recurso é intempestivo, folha 51. Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de não conhecer do recurso em razão de sua intempestividade. Todos de acordo? Sim. Então, por unanimidade de votos, o colegiado decide não conhecer do recurso por ser intempestivo. Item 82. Item 83, recorrente Sonego, Indústria e Comércio, relator Paulo Henrique. É Sônego, tá? Ah, é Sônego? É. Tem acento aqui, eu li conforme estava escrito. É, mas nos documentos dele, é que é o sobrenome, na verdade. Vamos lá então, Paulo. Estou abrindo aqui. Bom, mais uma vez aí exclusão do Simples Nacional por débito. Cientificado, a recorrente apresentou impugnação na qual aborda em síntese questões relativas à inconstitucionalidade da exclusão do Simples Nacional, com base na existência de débitos. Na primeira instância, votou-se o dever dos julgadores administrativos de observarem as disposições legais, impossibilidade de analisar supostas violações a princípios constitucionais. Demais, apontou a existência de débitos da recorrente após o prazo de regularização concedido. Após a ciência, foi apresentado recurso voluntário, no qual a recorrente destaca o fato que os débitos que motivaram a exclusão se encontram parcelados, pugna pela aplicação do 106, CTN, já porque à época não era possível o parcelamento, defende a impossibilidade de ser prejudicado pela demora no julgamento do presente processo, aplicação do artigo 24, repete as alegações relativas à inconstitucionalidade da norma que ampara a exclusão do regime diferenciado, devido à existência de débitos. A admissibilidade do recurso, eu estou conhecendo do recurso. Ação ao mérito. Questão da ilegalidade, inconstitucionalidade. Acho que não precisa ler, né? Questão 2 e o artigo 26. Questão do posterior parcelamento dos débitos. Ele invoca o artigo 106 para defender que ao tempo da exclusão não era permitido o parcelamento. Os efeitos do parcelamento, então, deveriam ser aplicados retroativamente. E aí eu digo que esse dispositivo não possui aplicação. Ele trata da aplicação retroativa de lei, que exclui a aplicação de penalidade, deixando de definir ato como infração, deixar de tratar como contrária à exigência, ou de ação ou omissão, ou como penalidade menos severa. Em uma das referidas hipóteses, ocorreu com a possibilidade legal de parcelamento dos débitos relativos ao Simples Nacional. Ou-se apenas de um favor concedido aos optantes pelo regime diferenciado. Pode-se de exclusão por débitos, porém existia e continua existindo, sem sofrer qualquer influência da inovação legislativa. O parcelamento referido aos débitos, portanto, não tornará indevida a exclusão realizada, já que a causa existia à época do ADE. Então, somente possibilitará que o contribuinte, caso não incida em nenhuma outra vedação, realize a opção pelo Simples Nacional para os anos calendários posteriores à regularização dos débitos. A única regularização realizada posteriormente à ciência do ADE que tem o condão tornar-se em efeitos é aquela feita dentro do prazo de 30 dias. Caso para apreciação dos recursos administrativos,
manifesto aquela minha posição, que já apresentei em outros votos. Eu entendo que esse artigo 24, né, ao contrário do que o Poder Judiciário tem entendido, ele se aplica à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por uma interpretação topológica do dispositivo. E aí eu menciono, né, conquanto o referido prazo costume ser aplicado analogicamente pelo Poder Judiciário para apreciação de pleitos perante a Receita Federal, a sua invocação pela recorrente administrativamente não tem o condão de tornar sem efeito a exclusão realizada sob a alegação de suposto prejuízo decorrente da demora. Em especial, porque a apresentação da impugnação ao ato declaratório, conforme disposto no artigo 4, a impugnação é causa suspensiva dos débitos, da exclusão até decisão administrativa definitiva. Além disso, após a decisão definitiva, é facultado à pessoa jurídica excluída o recolhimento das diferenças devidas apenas com os acréscimos de juros de mora, conforme o artigo 6º, parágrafo 9º da mesma resolução. Suposto voto por negar provimento ao recurso voluntário, sendo mantida a exclusão da recorrente do Simples Nacional. Então, relator negando provimento. Tem alguém falando? No caso de débito, todos de acordo aqui com o relator? Por individualmente. De acordo. Senhor presidente, eu só, por conta dessa questão do artigo 24, do prazo de 360 dias, eu queria ir pelas conclusões. Enfim, eu acho que não existe uma sanção pelo fato, isso é uma norma sem sanção, é complicado, mas uma regra sem sanção é complicado, mas dentro da linha até que o Poder Judiciário, quantos inúmeros julgados que a gente já teve que proferir aqui por conta de decisão do Poder Judiciário, eu não concordo com esse posicionamento do Paulo. Acredito que não traga nenhuma implicação o fato de não ter sido julgado 360 dias, mas existe uma norma que estipula julgamento 360 dias sem sanção, mas eu não concordo que não se aplica à Receita Federal e, por consequência, então, só pode eu voto pelas conclusões aí nesse caso. Ok. Presidente, eu também vou pelas conclusões pelo mesmo motivo, porque, embora eu acho que é caso de prazo impróprio, não gera consequência de nulidade no processo, mas em outros casos eu admiti a aplicação do dispositivo. Ok. Então, por unanimidade de votos, sem aprovimento, temos o voto relator, sendo que Flávio e Clécio votaram pelas conclusões. Próximo item, 84, Urano Serviços Terceirizados, relator Ricardo. Ok, vamos lá. Novamente, exclusão do Simples. A partir de 1º de setembro de 2016. A exclusão deu-se em virtude de ter sido constatado o exercício da atividade vedada relativa à cessão de mão de obra. Na manifestação de inconformidade, o interessado explica que firmou contrato com o Hospital Universitário de Sergipe em 9 de agosto de 2016, quando comunicou que a empresa era do Simples Nacional. E, a princípio, o contrato seria de recepcionista, atividade que contempla o CNAE, esse caiu o número, e que, a partir do quarto mês da prestação de serviço, fomos notificados que a nossa empresa contratada não poderia ser optante do Simples Nacional. Essa é a reprodução literal do que foi dito. A vez que ficou acordado entre as partes que a empresa Urano, que é essa, né, a interessada, não poderia alterar o tipo de tributação, considerando que existiam outros contratos vigorando. Foram orientados a permanecer prestando os serviços, ficando acordado que a Urano realizaria alterações nas retenções federais quando da emissão da nota, destacando o imposto do real / presumido. Argumenta que a empresa não agiu de má fé e, seguindo inclusive orientações do próprio gestor do contrato do hospital universitário, juntamente com a contabilidade,
permanecemos prestando serviços mediante alterações de retenções realizadas em obras. Fecha aspas. Bom, a DRJ entendeu que é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples Nacional, respectivamente, quando do exercício de atividade de locação de mão de obra. Formada, a interessada apresentou recurso voluntário onde essencialmente repete as alegações da manifestação de inconformidade. Posso seguir, né? O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como relatado, a interessada não apresentou qualquer argumento para contestar os fundamentos da decisão recorrida. Apenas repetiu as razões já expostas na manifestação de inconformidade. Em situações como esta, nas quais a parte não apresenta novas razões de defesa, eu utilizo aqui a disposição do regimento interno para... Tem algum barulho aí, né? Acho que é o Flávio que está com o microfone aberto. Então, eu utilizo aquele dispositivo para que, quando eu adoto os mesmos fundamentos da DRJ, possa retranscrever os seus fundamentos. Bom, vou ler aqui que é curto. O litígio constante dos autos restringe a contestação de ato de exclusão do Simples, em virtude de ter sido constatado o exercício de atividade vedada, relativa à cessão de mão de obra. Não assiste razão à empresa. Lei Complementar 103, artigo 17.12, condição impeditiva para recolher tributos na sistemática do Simples Nacional, o exercício de atividade de prestação de serviço caracteriza locação de mão de obra, está aí reproduzido esse dispositivo. Mas em exame, conforme consta da representação fiscal da unidade de origem, a empresa litigante infringiu as disposições contidas na lei complementar ao não informar o exercício da atividade vedada de locação de mão de obra sob a forma de serviço de telefonia, exercido no contrato número tal, de folhas tais, e firmado em 9 de agosto de 2016, com a empresa, entre a pessoa jurídica Urano, que é a tal, né, e o Hospital de Sergipe. E está o dispositivo da reprodução da representação fiscal, dizendo que a empresa Urano, conforme informação prestada pelo hospital, por meio de um ofício, firmou o contrato com aquela instituição cujo objeto é a prestação de serviços terceirizados de apoio em telefonia, especificamente o fornecimento de mão de obra de telefonista, restando caracterizada a cessão da mão de obra. Esse acho que é o ponto mais importante, né? Depois tem mais algumas considerações na representação, e aí volta o voto da DRJ. Salienta-se que a autoridade administrativa fiscal deve cumprir as determinações legais e normativas de forma plenamente vinculada, não podendo, sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar as normas da legislação tributária e estrita observância ao disposição 143 CTN. Então, nessa mesma linha, eu entendo que não se pode dar guarida à pretensão recursal e oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Não, o relator está negando provimento. Paulo. Eu acompanho o relator. Gustavo. Com o relator. Flávio. Com o relator, presidente. Andréa. Com o relator. Lélcio. Também com o relator, presidente. Fabiana. Acompanho. Eu acompanho, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso do item 84, né? Vamos encerrar esse tema aí com o 85, daí a gente faz um pequeno intervalo. Cuidare. Ricardo. Ok, vamos lá. Mais uma exclusão do Simples Nacional, tendo em vista, novamente, a realização de cessão de ou locação de mão de obra. O despacho decisório teve como elementos probatórios os seguintes contratos. Aí tem uma lista de contratos que foram firmados pela interessada. E apresentou os seguintes requisitos.
Analisando os normativos apresentados, infere-se que a cessão ou locação de mão de obra, hipótese de vedação à opção pelo Simples Nacional, fica caracterizada quando os trabalhadores da empresa contratada foram colocados à disposição da empresa contratante em caráter não eventual, as atividades forem realizadas nas dependências da empresa contratante ou nas de terceiros, sendo que este local deve ser indicado pela empresa contratante, e os serviços foram contínuos, ou seja, constituírem necessidade permanente do contratante repetirem-se periodicamente ou sistematicamente ligados ou não à sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes trabalhadores. Bom, na sua contestação, que seria a manifestação de inconformidade, a interessada alega que teve sua opção ao Simples Nacional aprovada, indicando como objeto social o fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio, restando patente a sua regularidade. Citou empresas concorrentes, que também seriam optantes pelo Simples Nacional. O artigo 31, parágrafo 4º da 212, estipula rol taxativo específico quanto às situações que se enquadram como cessão de mão de obra, que não pode ser estendido de acordo com o entendimento do fisco, bem como lá consta, essa extensão somente será dada em regulamentos próprios, ou seja, precisa haver determinação específica para o serviço. Para o caso da impugnante, não houve indicação específica de qual o embasamento legal, apenas o lançamento genérico de dispositivos legais que não guardam qualquer ligação com as atividades da empresa. Não há qualquer dispositivo legal que considere a prestação de serviço de cuidadores como cessão ou locação de mão de obra, pelo que não se pode fazer uma interpretação extensiva do texto de lei. As DRE indicam quais escolas possuem alunos especiais e, consequentemente, precisam de serviço prestado pelo impugnante e, a partir disso, traçam a quantidade de alunos de cada uma dessas unidades, delimitando seus períodos dentro das mesmas. Um aluno tem para sua escolarização um ciclo dentro da escola que indica que a função do impugnante não é permanente, mas sim varia de acordo com a rotatividade dos alunos. Inclusive, há escolas que podem ficar sem alunos com deficiência no decorrer do ano e que, consequentemente, seja dispensa do serviço da impugnante. O impugnante mantém com o ente público um contrato de prestação de serviços a ser prestado somente durante os dias letivos e em determinadas escolas específicas que representa uma parcela ínfima no número de unidades escolares. É diferente, por exemplo, dos serviços de limpeza, que precisam ser prestados diariamente, independentemente do que ocorre, configurando-se, pois, um fornecimento de mão de obra feito de forma contínua em todas as unidades escolares. Para a configuração da alocação de mão de obra, o que se constata são pessoas com intermediação da empresa locadora, o que definitivamente não é o caso. Nos contratos celebrados com as DREs, está ao inteiro avedrio do impugnante a escolha das pessoas que irão efetivamente prestar os serviços. O impugnante pode substituir pessoas e alterar a rotina de serviço, desde que com a concordância da contratante. É observada a forma de execução prevista no contrato. Ao contrário disso, na alocação de mão de obra, os serviços a serem prestados são vaga e imprecisamente mencionados, já que o que importa são as pessoas que serão colocadas à disposição do contratante para a prestação do serviço que lhes forem assinalados dentro, é claro, de sua habilitação profissional. É comum nesse tipo de contrato inserção de cláusulas que assegurem ao contratante influir na escolha dos empregados utilizados pela contratada na execução contratual, exigindo dispensa, solicitando novas admissões, vedando substituições, o que não se vê no contrato em caso. O preço decorreu de uma proposta do contratada, pelo qual se estabeleceu a sua pretensão de retribuição. Se fosse uma alocação de mão de obra, o contrato estabeleceria como obrigação do contratante reembolsar a contratada todos os custos diretos e indiretos da mão de obra utilizada na execução contratual, em muitos casos acrescidos do pagamento de um plus a título de administração, o que logicamente não ocorre. Havendo reajuste dos salários dos funcionários por conta do dissídio da categoria, o contratante tem que necessariamente ajustar os valores pagos em consonância com os ditames passados pelo sindicato. Não há interferência por parte dos prepostos das DREs, que apenas podem se reportar ao representante do impugnante, jamais aos seus funcionários, normalmente para fiscalizar o trabalho desenvolvido. A regularidade do impugnante foi devidamente atestada pelos pregoeiros, o que validou a sua habilitação. Todos os elementos estabelecidos no presente tópico foram corroborados em um parecer emitido pela Procuradoria-Geral do Estado, cuja cópia integral anexamos a presente. O impugnante se desenquadrou
Simples Nacional no dia 31 de dezembro de 2014. Como vem uma robusta contestação em termos de argumentos. Bom, a DRJ entendeu que a disponibilização de cuidadores nos estabelecimentos escolares para auxiliar alunos portadores de necessidades especiais de forma contínua e sistemática nos dias letivos caracteriza a cessão ou locação de mão de obra, devendo a pessoa jurídica locadora ser excluída do Simples Nacional. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde começa noticiando a ocorrência do seguinte fato superveniente. Uma decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento à apelação de uma concorrente no âmbito de ação anulatória da licitação em que foi uma das empresas vencedoras. Tal ação arguía a irregularidade de seu enquadramento no Simples Nacional justamente por conta da atividade exercida, que restou considerada prestação de serviço, se não cessão ou locação de mão de obra, conforme arguído. No mais, repetiu integralmente as alegações contidas na manifestação de inconformidade. É o relatório. Vou passar para o voto. Pode ir. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Pelo que consta nos autos, e conforme atestado no despacho decisório da unidade de origem, o feito foi motivado pelo recebimento de um conjunto de ofícios e documentos contratuais enviados por algumas diretorias de ensino do Estado de São Paulo, bem como de um ofício específico da Procuradoria da República, informando que a interessada havia celebrado contratos de fornecimento de mão de obra para o cuidado de crianças com necessidades especiais em escolas públicas daquele Estado. No caso do ofício da Procuradoria, inclusive, foi noticiado que foi instaurado um procedimento preparatório para apurar a eventual lesão ao patrimônio público perpetrada por empresas que participaram de licitações em diversos municípios do Estado de São Paulo naquelas circunstâncias. Portanto, foi o próprio ente contratante, através de diversas de suas diretorias de ensino, quem comunicou a natureza impeditiva da atividade contratada. Quanto a isto, a recorrente não traz nenhuma prova concreta que possa efetivamente refutá-la. Apenas repete argumentos genéricos, sem lastro factual, que já haviam sido enfrentados pela instância ACO. Nada acrescentou para que se pudesse inferir alguma verossimilhança capaz de, pelo menos, atender aos seus reclamos de produção de provas. Aliás, nem se deu ao trabalho de deduzir alguma alegação específica direcionada contra os fundamentos daquela decisão. Em situações como essa, aí eu trago aquela minha colocação relativa à repetição dos argumentos da DRJ que enfrentam o conjunto argumentativo da impugnante. Vamos lá. Destaque-se que, de início, que perdeu o objeto, o pedido impugnante para apresentar novos documentos, pois não houve acréscimo de elementos nos autos até a presente data. Isso aí foi no âmbito lá da decisão da DRJ. E por isso, a seguir, o dispositivo legal que respaldou a exclusão contestada, que é o artigo 17, inciso 12. Efeitos do deferimento da opção. O fato de o administrado ter tido sua opção pelo Simples Nacional deferida não implica a perenização de sua forma de tributação nessa sistemática, podendo a administração a qualquer tempo rever seu ato, desde que tenha conhecimento dos fatos que vedem a permanência do contribuinte nesse regime. É o caso do recorrente junto ao CNAE, cujo CNAE não apresenta adequadamente seu objeto social, conforme se verá adiante, já que fornece apoio a paciente, mas não em seu domicílio, bem como não indica entre suas atividades a cessão ou locação de mão de obra. Parecer da Procuradoria-Geral do Estado. O parecer da PGE do Estado de São Paulo, aduzido pelo impugnante, não vincula a administração tributária da União. Já os argumentos da peça impugnatória, extraídos do parecer, serão analisados a seguir neste voto. Salta aos olhos, no entanto, que o citado parecer possui a nítida preocupação de evitar que os diversos órgãos daquele Estado-membro, em caso de terceirização de uma de suas atividades, firmassem contratos com natureza de locação de mão de obra, pelo menos no aspecto formal, consoante se pode atestar nos seguintes trechos. E aí vocês têm os trechos daquele parecer.
A segunda preocupação que se deve ter em vista é a de que esses contratos só podem ser celebrados se efetivamente seu objeto contemplar a execução de serviço certo e determinado, sem caráter de permanência, mas jamais locação de mão de obra. Os contratos de prestação de serviço são juridicamente ilícitos, ao passo que não pode a administração pública, direta e indireta, se valer dos contratos de locação de mão de obra. A administração de pessoal por parte do poder público deve obediência às normas constitucionais que afastam por completo a possibilidade de celebração de contratos de locação de mão de obra, os quais somente são admissíveis no setor privado, dentro dos distritos limites, dentro dos distritos termos de lei federal. Bom, subordinação. O contribuinte alega que não haveria subordinação dos cuidadores aos representantes da escola. Discorda-se de tal argumento, pois é implausível que o trabalho de acompanhamento e apoio a alunos com necessidades especiais não esteja subordinado e umbilicamente vinculado ao comando único da DRE, doravante denominado DRE, ou contratante. É dizer, os cuidadores estão direta ou indiretamente subordinados ao gestor da DRE. Ademais, os horários e locais de execução de serviço são determinados pelo contratante. De outro modo, não se cogitaria, porquanto a autonomia do serviço dos cuidadores geraria uma administração paralela sobre tais terceirizados, o que, ao fim e ao cabo, poderia comprometer ou enfraquecer o projeto pedagógico, já que o citado serviço é parte integrante e essencial à boa formação escolar do aluno com necessidades especiais. O contribuinte também afirmou que não há interferência por parte dos prepostos dos DREs, que apenas podem se reportar aos representantes do impugnante, jamais aos seus funcionários, momente para fiscalizar o trabalho desenvolvido. De plano, repita-se que a impossibilidade de controle direto dos cuidadores pelo representante da DRE se revela irrazoável e improvável, já que criara na escola uma caixa de funcionários intocáveis. Por outro lado, o fato de a fiscalização ocorrer via de regra por meio de representantes do contratado, ou seja, incide a subordinação indireta dos cuidadores à DRE. Em nada contradigita a subordinação, nem desnatura o caráter de cessão de mão de obra, pois, na espécie, trata-se de deixar ao talante da administração do contratante a decisão gerencial de fixar a escala hierárquica dos cargos, postos de trabalho e os diversos meios para todos os ocupantes de cargo, inclusive os cuidadores, cumpram a função deles esperada na escola. E mais importante, o artigo 31, parágrafo 3º da Lei 212, também não menciona a necessidade de subordinação direta ao contratante, mas tão somente a colocação à sua disposição, sendo que, no caso concreto, a referida disponibilização já fora acordada desde a celebração do contrato. Em suma, para todos os fins legais, é a DRE ou a unidade escolar a entidade responsável pelo auxílio aos alunos com dificuldades no autocuidado, tendo sido terceirizado o serviço apenas por conveniência operacional, pelo que os cuidadores ficam à sua disposição, confirmando o requisito imposto no artigo 31, parágrafo 3º da Lei 212. Continuidade. A continuidade de serviço não se restringe àquele realizado diariamente, mas sim à prestação efetiva de forma sistemática, e não esporadicamente. A sistematicidade do serviço se confirma por explicação do próprio recorrente. Quando tem aula com um aluno com deficiência, a impugnante presta serviço. Se não tiver aula ou não estiver um aluno com deficiência, a impugnante não presta serviço. Portanto, o requisito da continuidade está presente nos diversos contratos ao ter como índice de medição o número de cuidadores alocados nas unidades escolares, postos de trabalho e o número de dias letivos, tempo, certo mês. Sim, ao contrário do que prega o contribuinte, não existe na lei qualquer dispositivo determinando que a cessão de mão de obra ocorra em todas as unidades escolares. Com um fim meramente exemplificativo, uma certa pessoa jurídica pode ceder ou alocar mão de obra para uma única filial, depósito, por exemplo, de outra sociedade com mais de 1.000 estabelecimentos, e assim, ainda assim, incidiria a vedação legal. Quanto ao preço, os argumentos do contribuinte no sentido de que o preço decorreu de uma proposta da contratada pela qual se estabeleceu a sua pretensão de retribuição não tem o condão de alterar a sua natureza para a simples prestação de serviço. O artigo 31, parágrafo 3º da Lei 212, não consta como requisito desse negócio jurídico a precificação do contrato pelo contratado. Os
contratos especificados no presente caso, seja por valor mensal estimado, seja por valor do dia letivo, ali estão embutidos custos diretos e indiretos para a utilização da mão de obra cedida. Por óbvio que, se o contratado pode modificar seu preço, o que fica alterado é o lucro contratado, e não a natureza do contrato. De modo que, quanto maior for a sua vontade de ganhar determinada licitação, menor será seu preço e, consequentemente, menor será seu lucro. Ademais disso, confirmando que os contratos relativos a cuidadores disponibilizam de fato postos de trabalho ao contratante, o próprio recorrente afirma em sua impugnação que aquele preço estipulado no pregão será posteriormente localizado pelo número de cuidadores efetivamente aplicados na DRE em um dado mês. Reproduz um trecho aqui do contrato. Outro sim, não possui base legal nem fundamento nas regras de experiência comum a afirmação do contribuinte de que, se fosse locação de mão de obra, forçosamente o contrato estabeleceria como obrigação do contratante reembolsar a contratada todos os custos diretos e indiretos de mão de obra utilizada na execução contratual, em muitos casos acrescidos do pagamento de um plus a título de administração. Obviamente, tal obrigação do reembolso de todos os custos do contrato poderia ocorrer num dado contrato, mas não de forma obrigatória. Ressalte-se ainda que essa possível cláusula geraria, para a locadora da mão de obra, uma situação de baixíssimo risco financeiro, diferentemente da proposta apresentada às DREs, na qual o contratado absorve risco financeiro mais elevado. De forma semelhante ao parágrafo anterior, o mesmo raciocínio se imporia para a possível cláusula que determinasse ao contratante o reajuste dos valores contratuais em caso de aumento dos salários dos funcionários, já que essa cláusula não possuiria base legal, tampouco seria obrigatória para contratos de locação de mão de obra. Mais disso, no contrato entre impugnante e DRE de Votorantim, de 6 de agosto de 12, contrato esse fundamental para a análise do presente processo, por ter servido de base para fixar os efeitos da exclusão do simples em 1º de nove de 2012, na cláusula terceira, caput consta o seguinte: a contratada obriga-se a executar os serviços objeto deste contrato pelo valor mensal de R$ 29.750, exceto nos meses de janeiro e julho de 13, período de férias e recesso escolar, e no mês de dezembro, 12. Será efetuado pagamento correspondente a 14 dias letivos no valor de R$ 20.825. Já na cláusula terceira, parágrafo 2º, consta que, ocorrendo a transferência de aluno para a unidade escolar de outra área de abrangência da diretoria de ensino, será a contratada notificada para a redução contratual nos termos do artigo 65 da Lei 8666, sem ônus para as partes. Portanto, tal cláusula vem confirmar que o objeto do negócio jurídico é a alocação de postos de trabalho em dias letivos, pelo que a redução contratual é utilizada em decorrência de diminuição da quantitativa dos referidos postos. Na atividade da lei, o recorrente alega que o artigo 31, parágrafo 4º da Lei 212, ele estipularia rol taxativo quanto às situações enquadradas como cessação de mão de obra. Aqui o contribuinte faz uma certa confusão com o tempo. Recorde-se de plano do artigo 1712 da Lei Complementar 123, determina a vedação ao regime simplificado da pessoa jurídica que realize cessão ou alocação de mão de obra. Já o artigo 31, parágrafo 3º, foi utilizado exclusivamente para explicitar os requisitos de tal contrato. Cessão de mão de obra. Ao contrário da argumentação do contribuinte, artigo 31, parágrafo 4º, não estabelece rol taxativo de contratos caracterizados como cessão de mão de obra, mas sim hipóteses de contratos, além de outros fixados em regulamento, em que a cessão de mão de obra é presumida, não necessitando, por isso, atender os requisitos do citado parágrafo 3º. Ou a premissa do recorrente é falsa, dela não se pode chegar à conclusão relativa à suposta interpretação extensiva utilizada pela autoridade fiscal ou ainda sobre a necessidade de menção legal taxativa do serviço de cuidadores como cessão ou locação de mão de obra. Em suma, o artigo 17, inciso 12 da Lei Complementar é suficiente como base legal da exclusão do simples, tendo os demais dispositivos citados pelo decisório se prestado tão somente à tarefa interpretativa referente ao conceito de cessão de mão de obra. Escolha dos cuidadores. Não se sustenta a argumentação do recorrente de que nos contratos celebrados com as DRE, a escolha de cuidadores estaria ao seu inteiro alvedrio, sem qualquer intervenção do contratante, pois, conforme cláusula 6, item 9, é obrigação do contratado substituir qualquer integrante de sua equipe cuja permanência no serviço for julgada inconveniente no prazo que for determinado. O fato de o impugnante poder também substituir pessoas e alterar a rotina do serviço não
crava a natureza do contrato como sendo cessão de colocação de mão de obra. Porque, em qualquer caso, haverá de ter a aprovação do DRE, artigo 30, parágrafo 10 da Lei 8.666. Ademais disso, a finalidade desse contrato é justamente retirar do cotidiano do contratante a administração sobre parcela de suas atividades, pelo que são aceitas cláusulas na cessão de mão de obra que estabeleça a participação do contratado também no labor administrativo da mão de obra cedida. Logo, existe contradição nesse negócio quando o contratado escolhe os liquidadores e depois, se for o caso, substitui. Portanto, o objetivo do contratante é que a mão de obra cedida seja eficaz, prescindindo-se, pois, de cláusula que lhe assegure influência na escolha dos profissionais, exceto, repita-se, o direito de um contratante requerer a substituição de cuidadores cuja permanência nas DRS seja julgada inconveniente. Está acabando. Regularidade do processo licitatório. A alegação do impugnante de que sua regularidade foi devidamente atestada pelos pregoeiros, o que validou a sua habilitação, é absolutamente relevante na medida em que o processo administrativo tributário independe do objeto do processo licitatório. Empresas concorrentes, quanto às empresas concorrentes, supostamente com objeto social semelhante ao do recorrente, empresas concorrentes e objeto social semelhante ao recorrente, que também seriam optantes do Simples Nacional, urge esclarecer que o presente processo se restringe apenas à exclusão de regime simplificado quanto a pessoa jurídica cuidarem, pelo que o recorrente não possui interesse jurídico, mas sim interesse econômico em alegar violação da legislação tributária por outro. Ademais, a denúncia não lhe favorece necessariamente, pois as pessoas jurídicas concorrentes podem também estar indevidamente enquadradas no Simples Nacional. No sim, esta DRJ sequer possui competência para apurar originariamente a exclusão do regime simplificado. Deve o contribuinte, caso assim o entenda, formalizar sua denúncia na unidade da Receita de jurisdição de seu domicílio, devendo ser apresentado em documento escrito com identificação do seu autor e devidamente acompanhado por elementos probatórios. A apuração da denúncia compete à unidade da Receita Federal onde ela for formalizada. Resumo. Em suma, permanecem rígidos os fundamentos utilizados no despacho decisório, que eu já li lá em cima, mas que não preciso reler, né? Desenquadramento. No que toca ao desenquadramento do impugnante do Simples Nacional, que são 2 de 2014, tal informação não interfere no presente processo, que tem por objeto a expulsão do regime simplificado em data anterior, 1º de setembro de 2012. Voto ao meu voto. No tocante ao fato superveniente, no sentido que o TJ do Estado de São Paulo proferiu decisão considerando a atividade exercida como prestação de serviço, cumpre esclarecer que só há vinculação deste colegiado aos pronunciamentos judiciais no caso de decisões definitivas de méritos proferidas pelo STO, STF e STJ, respectivamente, na sistemática de repercussão geral e recursos repetitivos, conforme a previsão regimental que eu reproduzo. A despeito disso, pelo que consta na cópia acostada por recurso, folha 741 a 754, aquela decisão foi baseada nas condições formais previstas nos editais das licitações que ensejaram o exercício das atividades questionadas. Afinal, o objeto da ação era a anulação de certames licitatórios. Em nenhum momento se investigou o que efetivamente acontecia nas escolas envolvidas. Nada obstante, no presente caso, o que interessa é a efetiva natureza das atividades exercidas. Como já anunciado, foi o próprio ente contratante, através de diversas de suas diretorias de ensino, quem comunicou a natureza impeditiva, fornecimento de mão de obra da atividade contratada. Contra isso, a recorrente não produziu nenhuma contraproposta. Da guarida à pretensão recursal, pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Desculpa aí a leitura um pouco apressada, mas foi muito. Algum questionamento sobre esse o comentário? Paulo? Eu fico só com dúvida em relação a essa questão dessa ação judicial, né? Porque eu acho que o que o Ricardo falou aí em relação à nossa obrigação de observar apenas as decisões, né, do STF e do STJ, não se aplica ao caso de o contribuinte ter uma decisão dele próprio, né? Se o contribuinte tem uma decisão dele próprio, nós estamos obrigados a observar. E aí a minha dúvida é só
sobre os efeitos dessa decisão judicial que ele possui. Né? Porque, de fato, lá está reconhecido que não seria cessão de mão de obra, seria prestação de serviço. Gustavo? Concordo com o Paulinho em relação ao que foi analisado. Eu acho que ela não nos vincula, Paulinho, porque ali há uma análise de uma relação jurídica entre partes, que é o Estado e a empresa que estava questionando o certame licitatório. Diferente do que o Ricardo fala aqui, não houve uma análise apenas do ponto de vista formal, houve um enfrentamento das cláusulas dos contratos, e a partir das características dessas cláusulas não se divisaria ali a existência de uma cessão de mão de obra. O acórdão, inclusive, ele frisa alguns aspectos que eu achei esquisitos mesmo, porque há previsão explícita nos contratos de fornecimento de material. Esse trabalho de cuidador, ele diz respeito ao que, e aí eu falo com conhecimento de causa, ao tal como chama? Agora me fugiu a expressão, mas é de atendimento a essas crianças em situação especial, é de inclusão. Você tem que ter uma mão de obra absolutamente qualificada e supervisionada. As escolas não têm condição de fazer isso. Inclusive do ponto de vista clínico, médico, saúde, etc. O contrato não fala de subordinação em hipótese alguma. E a lei, quando ela fala de colocados à disposição, ela está falando de subordinação. Quem vai determinar as regras da execução do contrato aqui não é a escola. Pelo contrato não há isso. E me incomodou profundamente as ponderações da DRJ nesse ponto, porque ela fala, é impensável, é irrazoável. Mas não traz uma única constatação fática concreta de que isso seria um serviço prestado sob grau de subordinação. É dureza, porque a discussão sobre cessão de mão de obra, ela realmente é tênue. O próprio acordo do TJ fala isso. Existem outras cláusulas que realmente trazem uma dúvida, mas para mim o mais relevante de tudo é efetivamente a subordinação. Ou do contrário, não teria cessão de mão de obra. E a natureza do serviço prestado, que pressupõe um conhecimento técnico específico, que não dá para você deixar o alvedrio da contratante determinar a forma de prestação desse serviço, porque ela não tem conhecimento técnico para isso. Daí que vem a licitação. Ou, do contrário, os próprios professores poderiam fazer. Então, assim, eu particularmente, a priori, pelas cláusulas do contrato que eu vi, pelas ponderações do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, que para mim não foram genéricas, não foram só do ponto de vista formal, mas sim do ponto de vista concreto, não haveria uma cessão de mão de obra. Ainda que eu acho que esse julgamento não tenha um efeito vinculante em relação a nós. Ele crava que naquela relação jurídica específica não estava caracterizada a cessão de mão de obra. É óbvio que é a mesma relação que nós estamos analisando. Todavia, ela não tem um efeito vinculante. Eu posso decidir de forma distinta. Ela vai servir como prova adicional das alegações do contribuinte. Enfim, é isso aí que eu tinha para colocar. Alô, presidente, desculpem que está um ruído aqui no local onde eu estou, por isso que eu estou com esse fone e de vez em quando não dá para ouvir direito. E está dando muito eco. Não sei, acho que é algum problema aqui com a internet. Mas a minha dúvida, Ricardo e Paulo, é mais em relação ao Paulo. Paulo, eu acho que essa decisão aqui não nos vincula, primeiro porque não tem notícia de trânsito em julgado, consolidando essa situação jurídica. Então, por isso eu creio que nós não estamos vinculados ao objeto dessa decisão. Pelo menos em princípio, não vejo nenhuma vinculação. Não, Cláudio, o que eu falei, né, assim, por isso que eu falei que eu tinha dúvidas quanto aos efeitos dessa decisão. Eu só não acho que, assim, a afirmativa que o Ricardo faz de que nós só estamos vinculados às decisões do STJ e do STF, né, em recurso de repetitivo e de repercussão geral, né, ela abrange todas. Vão existir outras decisões judiciais que vão nos obrigar, que vão nos vincular, né, desde que sejam relativas ao próprio contribuinte, né, como é o caso dessa daí. Aí essa daí realmente, de fato, assim, eu tenho dúvidas quanto aos efeitos. Não tem realmente a prova do trânsito em julgado dela,
O objeto não é exatamente o mesmo, né? O Ricardo aponta essas distinções aí de que a análise ali teria sido feita apenas sobre os aspectos formais, e aí o Gustavo já apontou o contraponto, né? Então, por isso que eu fico com dúvidas quanto à extensão dos efeitos aí dessa decisão. Alguma ponderação a mais? Podemos escolher votos? Querem debater mais? Querem analisar isso aí melhor? Tá. Eu fiquei bem... Vocês estão conseguindo me ouvir perfeitamente? A recíproca não é verdadeira. Vejo não é um problema no seu fone, às vezes a conexão do fone. Eu tentei já, mas, enfim, vou ouvindo aquilo que der. Assim que parar o ruído, eu tiro o fone. Presidente, eu não estou tranquilo para votar não esse processo, tá? Queria pedir a vista para pensar um pouco mais. Bem, parece ter um aspecto aí relacionado com essa decisão que pode fazer alguma diferença, né? E mesmo a questão do serviço em si, né? Eu acho que tem argumentos fortes dos dois lados. Eu queria dar uma pensada. Ok, então fica com vista para... Se quiser, pode até ser visto em mesa para a gente votar amanhã. Só para eu dar uma pensada melhor. Será que não é o caso de converter em visa coletiva para todo mundo? Também estou um pouco na dúvida. Então vamos fazer uma vista coletiva, porque se ficar vista de mesa, uns vão poder ver. Eu acho que vai ficar puxado para ver até amanhã. Tá. Com muito processo. Aí, então vamos prometer para olhar até amanhã, eu não vou conseguir. Aí... Tá, então vamos converter. Eu peço e a gente converte em vista coletiva. Ok? Então, vamos registrar aí a vista. Com todo vênia, viu, Ricardo? Só na dúvida mesmo, para não votar no escuro, viu? Sim, sem dúvida. Assim, eu acho que a DRJ fez uma análise muito extensa, né, que o Ricardo reproduz aí, mas, como o Gustavo destacou, a linha é muito tênue, né? E tem uma decisão judicial que analisou, né, alguns aspectos e que se posicionou no sentido contrário. Né? Davi, não precisa pedir desculpa nem vênia, cara. Que ninguém está defendendo ninguém. E muito menos eu defendo o Paulo. Não, mas é porque eu gosto dos seus votos, Ricardo. Mas nesse caso eu estou com dúvida. E eu acompanhar ou não acompanhar, acho que não seria legal. Vontade. Nesses casos, fica para a próxima sessão, então? Sim, fica fusão automática na próxima. Inclusive, eles costumam vir já no primeiro dia, né, presidente? Na primeira... Sim, os que saem de pauta são os primeiros a retornar na pauta. Vamos fazer aquele intervalo de 5 minutos? Vamos, então só para proclamar o resultado, pedido de vista do conselheiro Paulo Henrique, convertido em vista coletiva. O conselheiro relator votou negar provimento ao recurso e neste ponto houve pedido de vista. Vamos fazer um intervalo, 5 minutos, para a gente... 5 minutos ou aquele maior, presidente? Porque o meu café está acabando. Pode ser mais, se quiser. Pronto, 15. Mas aquele maior. Aquele maior de 15 minutinhos que eu vou ali só comprar meu café. Tá, 15 minutos então. Presidente, colegas, eu mandei uma mensagem no grupo, eu fiz um ajuste no meu voto relacionado àquele caso lá do... Só um pouquinho, Léo, só para eu pedir a suspensão da gravação. Apoio, pode suspender a gravação por 15 minutos, por favor?